Olha, se tem um assunto que hoje em dia é importante para todo mundo, é a tal da LGPD. Seja para garantir aquela vaga no concurso público ou simplesmente para a gente entender as regras do jogo no mundo digital, a Lei Geral de Proteção de Dados é, sério, essencial. Então vamos juntos desvendar por que essa lei é tão crucial, tanto na hora da prova quanto no nosso dia a dia. Para pensar um segundinho. O nosso nome, endereço, o que a gente compra, os lugares que frequentamos, até nossas opiniões, tudo isso são informações. São dados. E quando a gente junta tudo isso, eles contam uma história super detalhada sobre cada um de nós. A grande questão é, quem é que pode ler essa história? E é exatamente para responder essa pergunta que existe uma lei. É ela que coloca as regras no jogo, que protege a gente. E não por acaso virou um dos tópicos mais quentes, um daqueles que sempre aparecem nas provas de concurso pelo Brasil afora. Então, bora mergulhar de cabeça na lei que, no fim das contas, busca devolver o controle dos nossos dados para as nossas próprias mãos. Afinal, os dados são de quem? Do titular. Bom, essa é a Lei número 13.709 de 2018. O nome oficial pode até parecer um pouco técnico, mas a missão dela é bem clara. Botar ordem na casa, regular como qualquer pessoa ou empresa, seja pública ou privada, pode usar dados pessoais. E o objetivo principal, proteger nossos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Simples assim. E aqui está o ponto central de tudo. A LGPD não é só uma lei sobre tecnologia ou sobre burocracia. É uma lei sobre pessoas. É sobre garantir que cada um de nós tenha sua privacidade respeitada, para que nossos dados não sejam usados para manipular ou discriminar ninguém. Para a gente entender como a lei funciona na prática, primeiro a gente precisa conhecer os pilares dela, sabe? Os princípios que servem de guia para todas as regras que vêm depois. O interessante aqui é a ideia de equilíbrio. A lei não pensa na privacidade de forma isolada, como se fosse uma bolha. Ela tenta harmonizar a proteção dos dados com outras coisas super importantes, como o desenvolvimento da economia e a inovação. É uma balança mesmo, porque regras muito rígidas poderiam frear o progresso, mas a falta de regras abre a porta para a exploração. Certo, mas essa lei vale para todo mundo em qualquer situação que seja? Vamos dar uma olhada agora em onde a LGPD realmente tem poder de fogo. Essa é a pergunta de R$ 1.000.000. E a resposta? A resposta tem uns detalhes importantes, do tipo que as bancas de concurso adoram usar como pegadinha. A lógica aqui é bem direta, na verdade. Se a operação com dados acontece em território brasileiro, ou se o objetivo é vender produtos e serviços para a gente que está aqui, no Brasil, pronto, a LGPD entra em campo. E isso vale mesmo que a empresa seja lá da gringa. Para jogar no mercado brasileiro, tem que seguir a regra brasileira. Mas, tem exceções importantes. A lei não vai se meter no uso de dados para fins que são só particulares, tipo a agenda de contatos do celular. Ela também protege atividades como jornalismo, arte e pesquisa acadêmica. E um ponto crucial, para segurança pública e investigações, existem outras leis, outras regras específicas. Agora a gente chega na parte que, para quem está estudando, é ouro puro. Entender o que a lei chama de dado de fato é a base para entender todo o resto. Dado pessoal é um conceito bem mais amplo do que parece. Não é só o nome ou o CPF, não. É qualquer informação que sozinha, ou junto com outras, consiga identificar uma pessoa. Pode ser um e-mail, a placa do carro, até um endereço de IP do computador. Se identifica ou pode identificar alguém, então é dado pessoal. E dentro desse mundão dos dados pessoais, tem uma categoria que ganha uma proteção extra, uma atenção especial: os dados sensíveis. E por quê? Porque são informações que, se caem em mãos erradas, têm um potencial gigante de causar discriminação. Por isso mesmo, as regras para lidar com eles são muito mais duras. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara, né? De um lado, a gente tem dados comuns de identificação. Do outro, informações que tocam na parte mais íntima de quem a gente é. Saber separar um do outro é fundamental, tanto na prova quanto na vida. E quando fica impossível saber de quem é aquele dado? Aí, a gente tem o que se chama de dado anonimizado. Ele foi basicamente desvinculado da pessoa. Por isso, a LGPD não se aplica a ele, porque aquele elo com a privacidade foi quebrado. Mas, atenção máxima aqui. Tem um pulo do gato, um detalhe técnico que muda tudo. Se for possível reverter esse processo de anonimização e descobrir de novo quem é a pessoa, pronto. Aquele dado volta a ser considerado pessoal. E aí, todo o peso da LGPD volta a valer para ele. Esse é um ponto que cai direto em prova.
Depois de ver todos esses conceitos, vamos amarrar as pontas e entender por que, na prática, tudo isso é tão importante. Dominar LGPD é muito mais do que só garantir uns pontos preciosos no concurso. Esse conhecimento se transforma em poder no nosso dia a dia digital. No fim das contas, entender a LGPD é exercer a cidadania no século XXI. É saber como cobrar os nossos direitos, questionar as empresas sobre como usam nossos dados e, claro, se proteger num mundo onde tudo está conectado. É uma verdadeira ferramenta de poder. E com essa reflexão, a gente fecha essa análise. A LGPD é um universo gigante, mas agora as peças principais desse quebra-cabeça estão na mesa. E aí, fica a pergunta: que outro tema complexo, seja de concurso ou da vida, merece ser decifrado aqui? Deixa a sugestão aí nos comentários. E se essa análise foi útil, já sabe, né? Segue nosso canal para não perder as próximas. Até mais!